Olá, comunicação, meritocracia, resistência, esperança e culto na série 3%. Eu sou Abílio Pacheco de Souza, sou professor da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, e esta é uma comunicação para o 7º Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência. Nesta comunicação, irei falar brevemente sobre 4 aspectos importantes na série de ficção científica brasileira disponível na Netflix, cujo título é 3%. A série foi finalizada na 4ª temporada, mas eu irei comentar apenas aspectos presentes na primeira temporada. Se as temporadas tivessem títulos, a primeira temporada poderia ser intitulada de Processo, já que as ações dessa temporada inicial são todas relacionadas ao sistema de seleção que visa escolher 3% dos candidatos. No universo da série, a sociedade futurística é dividida em 2 grupos, o Mar Alto e o Continente. Logo no início é apresentada esta distinção: o mundo dividido em 2 lados, o farto, que é o Mar Alto, e o escasso, que é o continente. Entre eles, um processo de seleção. Esse processo de seleção vai escolher entre os moradores do continente que completarem 20 anos quais terão direito de morar no Mar Alto. Durante toda a primeira temporada, teremos apenas imagens do continente. Ruas sujas, imagens de pobreza, roupas maltrapilhas, rostos sujos, prédios em ruínas e com vigas expostas, paredes sem reboco e pichações. Tudo isto contrasta com a tecnologia do Mar Alto presente nos registros eletrônicos de identidade, alocados atrás da orelha, nas câmeras espalhadas pelo continente e principalmente pelo que vemos no prédio do processo onde ocorre a seleção. Não temos nenhuma imagem do Mar Alto nesta primeira temporada. Vale ressaltar que a série 3% foi desenvolvida por estudantes de audiovisual na Escola de Comunicação e Artes da USP, que ingressaram na instituição no ano em que apenas 7% dos inscritos conseguiram vaga na Universidade de São Paulo. Os dados e a correlação entre os 2 universos foi publicado no artigo assinado por Rafael Oliveira para o Jornal da USP. No mesmo artigo, Oliveira ressalta alguns elementos importantes da relação estabelecida entre a realidade ficcional e os debates presentes na sociedade brasileira de forma mais intensa desde as leis das cotas e desde as jornadas de julho de 2013. Sejam eles a desigualdade e a meritocracia. Nesta comunicação, irei falar brevemente sobre meritocracia, resistência, esperança e religião, ou culto, na série 3%, partindo de uma afirmação de Kelly Booker sobre as narrativas distópicas que foram analisadas em seu livro Impulso Distópico na Moderna Literatura, Ficção como Crítica Social. Segundo Booker, a crítica social presente nas sociedades ficcionais distópicas refletem a crítica à cultura e à sociedade modernas. A análise dessas narrativas fornecem elementos importantes para a compreensão da sociedade a que se referem e ou em que está inserida. O primeiro aspecto que destaco nesta comunicação é a meritocracia. Você é o criador do seu próprio mérito. É quase um slogan repetido nos pronunciamentos do chefe do processo, e essa ideia de mérito também é recorrente nas frases de vários personagens e nas pichações que lemos nas ruas do continente. Como um contraponto às conquistas de lutas históricas de reparações sociais, como as cotas sociais e políticas de equidade social, que aos poucos também passam a ser incorporadas pela iniciativa privada,
A meritocracia é um dos grandes embustes do neoliberalismo. A meritocracia como crença de que o sucesso ou o fracasso são resultados unicamente da inteligência, da capacidade e principalmente do esforço individual a despeito de todos os demais aspectos conjunturais é uma das grandes faces que sustentam o capitalismo neoliberal e que está na base de manutenção de uma sociedade perfeita, como é o caso do utópico Maralto. Logo nos primeiros episódios, sabemos que a sociedade do Maralto é marcada por características humanas, como quaisquer outros lugares em que as relações de poder existem. Os membros do Conselho do Maralto formam um grupo político em que as posições contrárias marcam acirradas disputas de poder. O processo que assistimos está sob suspensão pelo fato de seu líder estar sendo perseguido por um dos membros do Conselho. O processo, como instrumento de assegurar o mérito, tampouco é íntegro. Em duas das provas que assistimos nos primeiros episódios, as personagens utilizam roubar e mentir como forma de serem aprovadas, respectivamente, nas provas dos cubos e das moedas. Contra a farsa, que é o processo que coloca as pessoas numa luta injusta, fratricida e desleal, temos um grupo de resistência, a causa. Apenas nas temporadas seguintes saberemos a origem desse grupo. Um dos objetivos da causa é fazer passar no processo alguns de seus membros para que eles destruam o Maralto a partir de dentro. As cenas de um membro do Maralto sendo torturado no pau de arara remete o espectador imediatamente para a violência perpetrada pela ditadura militar de 64. Roberto de Oliveira Causo afirma que o papel do dissidente é estrutural para a narrativa distópica e que ele incorpora uma chave interpretativa metaficcional. Embora em 3% não tenhamos um dissidente individual como em utopias clássicas, como 1984 ou O Admirável Mundo Novo, a causa, em 3%, representa este papel como um coletivo. Ainda como afirma Roberto de Souza Causo, o dissidente, e acrescentamos aqui os grupos de resistência, apesar de parecerem pessimistas, funcionam como um alento de esperança na estrutura de qualquer narrativa distópica. Abre aspas, sempre haverá alguém que não se submete. Fecha aspas, a frase é de Roberto Causo. No plano da ficção, entretanto, o processo, sua justiça de seleção e sua pregnância meritocrática alimentam a esperança dos jovens que desejam mudar de vida. É o que responde Fernando, personagem cadeirante interpretado por Miguel Gomes. Ele diz, na pergunta feita na entrevista para começar o processo, por que você quer ir para o Maralto? E ele diz, porque desejo mudar de vida. O discurso esperançoso de mudar de vida por seu próprio mérito e de acreditar em si e no processo é alimentado por um culto, cujo pastor é o pai de Fernando. A religião é um dos aspectos importantes a serem verificados nas narrativas distópicas. Segundo Cory Booker, a religião, notadamente marcada por cultos primitivistas, funciona nas sociedades distópicas seja como um escape, seja como um mecanismo de manutenção do poder, como ocorre em 3%. O pastor, na série, mantém viva a esperança de mudança de vida, através da fé em si mesmo e no processo, para em consequência disso conseguirem a recompensa que é a vida no Maralto. As cenas do culto remetem aos cultos de rua de igrejas protestantes pentecostais brasileiras, que de modo gradativo nas últimas décadas tem cada vez mais fomentado a crença em mitos neoliberais como a prosperidade alcançada tanto pela graça divina quanto pelo mérito individual.
A narrativa distópica da série 3%, cuja filmografia brasileira não viu valor positivo e cuja crítica estrangeira rendeu elogios, operaciona questões próprias das narrativas de resistência, na conceituação de Alfredo Bose. As questões próprias da narrativa de resistência, ao mobilizar o debate contra o hegemônico, colocando o princípio ético na produção artística aliado ao estético. Também, ao expor o mecanismo meritório que é o processo como falho, a série possibilita reflexão e debate sobre mecanismos semelhantes em nossa sociedade, desde as gincanas televisivas aos processos de acesso à universidade e seleção de emprego, bem como põe em xeque quaisquer outros discursos, o religioso, por exemplo, que ajuda a sustentar a farsa da meritocracia neoliberal. E essas são algumas das referências usadas no trabalho. Muito obrigado.